Mas falando de transporte, né, eu até vou lamentar aqui os rodoviários que estão esperando o Gil Alagoinhas falar. Realmente, até o momento, a gente tinha marcado uma entrevista para as 7 horas, inclusive a gente fez, né, a divulgação e tal, e o Gil não retornou a ligação. A gente está ligando desde as 7 horas da manhã, ele não retorna. Então, eu só espero que ele não tenha fugido, né, alguma coisa, porque a gente sempre deu espaço para o Gil, nunca ia destratar, mas eu queria... Seria importante, resguardados os eufemismos na avaliação do fato, partindo do princípio de que não tenha, e a torcida nossa, que não tenha acontecido nada de ruim, nada de desagradável. Faltou aí pelo menos o cavalheirismo para dizer, olha, não poderei, vamos remarcar. Mensagem, né? Então, pronto, remarcação não terá, eu não vou disponibilizar a remarcação, já disponibilizei agora, ele não quis vir, problema dele. Mas a não ser que seja justificável, obviamente, por alguma doença familiar, nesse sentido, a gente abre uma exceção. Mas o que é que está acontecendo? A Xavier está paralisada as atividades, né? Já tem aí um imbróglio envolvendo os funcionários, né? O sindicato fala que uma dívida de 3 meses de salários atrasados da Xavier. Por outro lado, a Xavier diz que não são 3 meses, são os meses de metade de fevereiro, abril, e agora está para vencer fevereiro, metade de fevereiro, março e abril. Maio ainda não venceu. E tem essa quebra de braço, mas o que é que interessa? Os rodoviários que eram funcionários da Xavier estão sem receber e a empresa não está rodando, né? Então você não há aí uma perspectiva de ter recursos para pagar esses funcionários. Eu queria saber do Gil se realmente existia uma negociação e uma medida do sindicato para que esses rodoviários, né, tivessem seus rendimentos, que é o que interessa. Existe um valor que está retido no Sindetecura e eu não sei por que o sindicato dos rodoviários não pede na justiça que esse recurso seja liberado para pagar os funcionários. Isso daí, para mim, é uma coisa elementar. Para alguém que quer resolver o problema, né, grave dos rodoviários, dinheiro tem, mas está retido no Sindetecura, que é o valor referente à bilhetagem eletrônica. Semana passada, o Gil Alagoinhas ameaçou entrar em greve geral, inclusive paralisar. Houve uma liminar da Justiça a pedido da Prefeitura, né? A greve geral foi suspensa, mas existe uma greve parcial, uma paralisação parcial. Os funcionários não voltaram a trabalhar pela Xavier. E a informação que eu tive é que a Xavier ofereceu, inclusive, né, pagar a diária, né, para esses funcionários que trabalhassem, como forma de compensar enquanto esse dinheiro retido, que a própria Xavier quer, para poder pagar os funcionários, não saísse. Né, e a informação que eu tenho é que o sindicato foi contra. Né, eu queria saber por que o sindicato foi contra, né, e aí levar a fome, né, às mesas, a continuação da fome nas mesas dos trabalhadores. Eu acho que nesse momento o mais importante é que o dinheiro esteja na mão dos funcionários. São quase 3 meses, segundo a empresa, e 3 meses, segundo o sindicato. Então, é muitos meses. Né? E a gente gostaria que esses rodoviários tivessem direito aos seus salários, que é direito do trabalhador. Outras empresas têm tido dificuldades também com o pagamento aí dos funcionários, viu, Gomes? A ATP, a Cidade de Alagoinhas, tem tido problemas para pagar. A Cidade de Alagoinhas, inclusive, atrasou o pagamento. Outros estão fazendo acordos, diminuindo a carga horária, né, com aquele auxílio do governo, né, do seguro-desemprego. Estão fazendo aí todo o jeitinho para poder fazer os ônibus rodar. O que é que acontece? O sistema está falido. E eu tenho minhas dúvidas, inclusive, se haverá o que foi prometido na licitação do transporte público, feito pela Prefeitura, de colocar ônibus novos, né, toda a renovação de frota, porque os empresários que venceram a licitação é justamente os que já estão rodando. De um lado, o Raimundo Estélio, do Cidade de Alagoinhas, do outro, a ATP, né, que está rodando aí na cidade. É uma coisa complicada, inclusive para os usuários do transporte. Na semana passada, ainda no dia 30, a SMTT enviou um comunicado à Cidade de Alagoinhas e à ATP, e no comunicado indica que foi um acordo entre a SMTT e o Sindimetro, o sindicato, retirando as linhas da Xavier e entregando para a ATP e para a Cidade de Alagoinhas. Ou seja, a Xavier não está mais rodando nas linhas que operava. Por determinação da SMTT,
em conformidade com a Xavier. Qual o problema disso tudo? Nenhum. Até porque a Xavier está paralisada e tem que se resguardar o direito dos usuários, obviamente. Mas, primeiro, isso não resolve o problema dos salários atrasados, porque a Xavier não consegue pagar os rodoviários, e também os empresários da Xavier, eles informaram, eu em contato com eles, de que não foram comunicados. Ou seja, a comunicação só se deu às empresas Cidade Alagoinhas e também a ATP. Quer dizer, a empresa que teve as linhas retiradas de sua mão não foi comunicada. Isso, na minha opinião, é um erro grave se ocorreu. Reafirmo, isso daí foi uma fala dos próprios empresários da Xavier. Nisso tudo, há indícios fortes que eu gostaria, inclusive, de interpelar a própria SMTT e o sindicato, se há aí algum tipo de ação deliberada para retirar à força, né, as linhas da mão da Xavier. É bom te lembrar que o Gil Alagoinhas tem um retrospecto, né, de embates com a empresa Xavier, inclusive uma dessas coube agressão, né, por parte de um dos empresários da Xavier, que deu um soco no próprio Gil Alagoinhas em um ato de paralisação no passado. O próprio Gil Alagoinhas, ele fomentou aí, tirou alguns funcionários da Xavier e colocou na ATP em 2015, a revelia da empresa. Então, há embates históricos entre o Gil Alagoinhas e a Xavier que levantam questionamento se isso seria aí uma guerra pessoal entre o Gil Alagoinhas e a Xavier, né? E aí eu trago como os indícios, né? E aí não é só meu, mas também de outras pessoas, com relação à falta de uma medida que realmente, né, cumpra o papel de levar os salários devidos a estes funcionários, ou algum tipo de rendimento a estes funcionários. Eu também tive um embate recentemente com o Gil Alagoinhas com relação ao procedimento do Sindicato dos Rodoviários. Em uma fala dele nas redes sociais, ele falou que não tinha nenhum compromisso com os não sindicalizados. Inclusive, nas negociações com o governo para a implementação da licitação do transporte, ele não resguardou o direito de 25% e até mais dos funcionários que não teriam o seu emprego resguardado com o novo sistema. É bom a gente lembrar que, pela licitação, as empresas só eram obrigadas a empregar 85% da mão de obra que já estava trabalhando, e mais, haveria o compromisso de redução de frota, ou seja, o desemprego seria maior do que esses 25%. E simplesmente o sindicato, ao meu ver, não trabalhou para resguardar, né, o emprego destes funcionários. Agora ele muda a sua fala, que ele falou, inclusive, aqui no Primeira Mão, os senhores são testemunhas, Marconi e Gomes, de que ele disse que não tinha realmente nenhuma obrigação com os não sindicalizados, e muitos dos que estão na Xavier, inclusive paralisados, são não sindicalizados. Então você vê que ele muda o discurso dele para quando é contra a Xavier. Contra as outras empresas não foram paralisadas, né, nem teve nenhum tipo. Lembrando que as empresas ainda não estão cumprindo com o acordo de disponibilizar aos rodoviários o plano de saúde. Então, são muitos questionamentos nesse meio. Eu acho até uma infelicidade que o Gil Alagoinhas não tenha comparecido para esclarecer esses assuntos, né, que são de muita importância e levantam questionamentos, inclusive, sobre a lisura das ações do Sindicato dos Rodoviários, e são questionamentos lícitos diante de tudo isso que eu levantei. E eu acho uma pena, realmente, que os rodoviários tenham sido escanteados por um embate pessoal entre ele e a Xavier. Isso trata-se de sindicato ou associação? Porque nessa ocasião ele falou de associação, que quem não é associado ele não tem nenhuma obrigação. Mas quando é para movimento paredista, ele se refere a sindicato. Companheiros do sindicato. Inclusive tem uma pergunta aqui do Mário Souza. Como um sindicalista vai fazer um movimento paredista ou um movimento grevista, sendo que o mesmo é cargo comissionado da SMTT? As pessoas se perguntam, o fato de ele não ter comparecido ou justificado sua ausência, leva as pessoas a pensarem o que quiserem, mas eu acredito que ele não esteja preocupado com isso. Gomes? Na realidade, nós ficamos com muita dificuldade para emitirmos até a nossa opinião, principalmente porque, nesse momento, as informações não chegaram como nós gostaríamos, né? Para que nós possamos
emitir um comentário muito próximo da realidade, precisamos de informação. E um detalhe interessante, Marconi, que eu tenho observado, é que sempre nós ouvimos o Gil Alagoinhas, né, que tem dado uma série de informações para a gente, tem falado a respeito do movimento, temos ouvido sempre um lado e não temos ouvido o outro. Não sei se os empresários da Xavier não gostam de dar entrevista ou se tem receio de aparecerem na mídia, né? Porque seria interessante que eles dessem a versão dele para que nós pudéssemos analisar as duas versões e aí emitirmos um julgamento de juízo, né, bem próximo da realidade. O certo é que esse imbróglio precisa ser resolvido, principalmente porque está em jogo a sobrevivência de muitos pais de família que fazem desse trabalho o seu ganha-pão no dia a dia, né? Então seria de bom alvitre, né, que os empresários da Xavier possam emitir a sua opinião, possam dizer o que é que está acontecendo. E, por outro lado, eu acredito também que deve ter havido algum problema para que o Gil não tenha comparecido, porque ele sempre foi muito solícito nesse aspecto, nunca deixou de comparecer ao debate, né? E ele gosta de um debate também, e nós ficamos apreensivos e preocupados. Será que ocorreu alguma coisa? Cheguei até a pensar que poderia, nesse momento, e torcer, quem sabe, está havendo algum encontro com o pessoal da Xavier, mas a gente analisando o horário, né, é muito cedo também para isso, que esses encontros geralmente ocorrem depois das 8 horas. Então, fica o Gil devendo as informações para que nós possamos avaliar os nossos comentários, e a empresa também, Xavier, dá a sua versão para que nós possamos saber o que está acontecendo. E o espaço, né, Caio, como sempre, está disponível para quem quiser utilizar. Pois é, Gomes, mas aí tem uma coisa, viu, Caio? Nada contra o referido sindicalista aí, como o Gomes falou, ele sempre solícito, mas nesse momento onde houve toda uma preparação para essa entrevista, uma divulgação, e ele se comprometeu em tempos onde a tecnologia ajuda bastante, a não ser que o caso tenha sido gravíssimo, nós temos visto aí que tem vereador que não consegue chegar numa sessão, né, os 4 pneus furam, enfim. Brincadeiras à parte. Pelo YouTube o pessoal está comentando. Com essa facilidade ele deveria ter avisado, né? Eu gostaria de dar espaço aqui para os nossos ouvintes internautas. A Jucicleide dizendo que a família sindicato no aguardo para ouvir o nosso Gil Alagoinhas. Nós também estávamos, mas ele não ligou. Bom dia, Rodoviários Unidos. Olhe seu zap, Caio. André, eu já olhei, não encontrei nada. Dá uma ligada aí, manda o áudio para o 759-9883-8975. 99883-8975. Não chegou nenhuma nova mensagem. Mostra os áudios, Caio. Não tem áudio ainda, gente. Manda para lá. Coloca no ar o áudio dos funcionários. Não tem áudio, gente. Manda lá. Vou repetir aqui o número. 759-9883-8975. 99883-8975. Professor Vinícius Alves dando bom dia. O Edson de Jesus. Ele sempre tem uma desculpa dizendo que não foi comunicado. Caio, procure saber direito o que está acontecendo. Bom, a gente está procurando saber, mas a gente não recebe de uma informação do Gil Alagoinhas o que é que está acontecendo. Né? Se foi alguma questão de saúde e tal, a gente até entende, mas não mandar uma mensagem, né, informando, é muito estranho. A Jucicleide pergunta lá, caiu o auxílio empresário que ele fez com o contrato com o governo e pagar 70%, e o restante foi que eles fizeram, não entendi. Alisson Lima, Caio, você deveria tirar do seu bolso para nos pagar, porque você vai ser puxa-saco assim longe, tu não sabe de nada. Bom, eu não estou puxando o saco, o que eu estou dizendo é o seguinte, tem dinheiro em caixa no Cidete Cura para pagar os rodoviários, e o sindicato não está requerendo esse valor para pagar. O que me interessa é que os rodoviários recebam este dinheiro, que as famílias dos rodoviários tenham o que comer. A situação é grave. Muitos estão reclamando, inclusive, que não tem mais a quem pedir emprestado. E aí o que a gente tem de informação é que o sindicato tem dado algumas cestas básicas, que é muito pouco para alguém que recebia ou deveria receber um salário mínimo. André Rodrigues, Caio, leio o edital da licitação, está se perdendo na fala. Não, você que deve rever a licitação do transporte coletivo. A licitação diz que 85% é obrigatório a contratação da mão de obra. Os outros 25% ficam a cargo das empresas. Inclusive, foi motivo, né, de questionamento nosso, inclusive do Tonho Rato também, pré-candidato do PDT, que esteve aqui no programa. E também é bom lembrar que haverá corte na frota de ônibus. Então, o desemprego vai ser bem maior.
Professor Vinícius Alves, me parece que há uma perseguição por parte do sindicato para com a empresa Xavier. Os ônibus da ADP, tudo lotado em pleno período de pandemia. E isso eles não falam nada. Aí são os usuários. Realmente existe essa reclamação. A ATP e a cidade de Alagoinhas, aliás, todas as empresas, existem ônibus que, de certa forma, afetam a segurança dos rodoviários, né? E eu não vejo o sindicato fazer nenhuma ação, ou pelo menos eu gostaria que o Gil falasse, porque seria motivo, inclusive, também de paralisação geral, a falta de equipamentos de segurança, até porque ele coloca em risco o próprio rodoviário e também os usuários que estão utilizando. E muita gente. O Edson de Jesus, você ainda tem que se informar direito, deixa de pegar o barco andando, deve ser o pessoal ligado ao sindicato. André Rodrigues, difícil explicar algo a alguém que está de fora da situação. Eu não estou de fora da situação, né? Eu não sou rodoviário nem empresário, mas a gente tem informações, repito, que há dinheiro no Sidepcura represado, da bilhetagem eletrônica da Xavier, que poderia ser utilizado para o pagamento dos funcionários. Cabe aí ao sindicato fazer uma pressão para liberar esses recursos, ou inclusive entrar na Justiça do Trabalho para que esses recursos sejam utilizados para o pagamento desses atrasados. E também, né, eu acho que fazer um acordo com a empresa Xavier, para enquanto esse dinheiro não sair, os profissionais continuarem trabalhando e recebendo por diária. Obviamente, recebendo antes e trabalhando depois. Seria o ideal, né? Uma opção para que essas pessoas pudessem ter um acordo até viável, caso os dois obedecessem, né? Tânia Palmeiras, como é que defende uma empresa que está devendo 3 meses de salário aos pais de família? Um absurdo. Eu não estou defendendo a empresa, eu estou defendendo que estas famílias tenham algum recurso para se manterem. A empresa quer voltar a rodar. Não há suspensão do contrato de trabalho, não há, melhor dizendo, uma quebra do contrato de trabalho, até para que essas pessoas possam pedir aí o seguro-desemprego. Então, há um embate muito grande nisso aí. É preciso ter um desfecho. O sindicato precisa atuar para acabar com toda essa situação. Ou essas pessoas receber alguma renda da empresa, ou então pedir na justiça a quebra do contrato de trabalho para que elas possam entrar aí e pedir o seguro-desemprego. O Hamilton Santos, os empresários não vão dar a versão deles porque eles estão errados, devendo a todos nós. Eu pedi ao Jurandir, inclusive, que ele desse uma declaração aqui, ou que quisesse utilizar, e ele disse que o caso da Xavier com o sindicato vai ser decidido na justiça. Aliás, os empresários da Xavier estão bastante chateados com a Xavier, ou com o sindicato dos rodoviários. O Elber Santos, Caio, essa empresa nunca foi respeitosa com os colaboradores. Digo porque vivi na pele esse descaso. Bom, eu não estou aqui levantando questionamento sobre o que a empresa tratou ou não. Isso não cabe discutir agora. O que cabe discutir é dinheiro no bolso do trabalhador. Essas pessoas precisam receber algum tipo de dinheiro para se manter. Não adianta ter quebra de braço agora. Se a empresa está devendo alguma coisa, deve ser questionado na justiça. Vai demorar um pouquinho? Vai, mas é o correto a se fazer. Do jeito que está, não vai se resolver nada. A empresa vai declarar falência, o que vai ser pior, e aí vai ser ainda mais complicado para conseguir algum tipo de recurso. Então, o que a gente trabalha justamente é para que as coisas se resolvam entre a Xavier e seus colaboradores, né? São 8 horas já, né, gente? Eu vou tentar aqui ler até mais um pouquinho aqui. O Alisson, defendendo a empresa que deve 3 meses de salário, fora o nosso fundo de garantia. Aliás, eu até questiono isso, porque se houve, no caso, algum atraso no fundo de garantia e o sindicato não tomou as devidas providências, houve aí, né, por parte do sindicato, uma falha grave de inércia. Eu até conversava isso com o Gil Alagoinhas em off, e ele me disse que havia uma gestão que realmente passou, uma gestão no sindicato que passou muitas vezes a mão na cabeça, né, dos empresários. Mas o sindicato é uma instituição. Então, nesse momento, o sindicato não trabalhou pelos rodoviários, né? Deveria ter entrado no momento, né, da primeira dívida na justiça para requerer esses vencimentos. A Tânia Palmeiras dizendo que está mentindo, tem áudio sim. O Elber Santos, os empresários não aparecem porque não têm a falar a verdade. José Aragão, bom dia, Caio, eu gostaria de saber por que você tanto defende a empresa Xavier. Eu não defendo a empresa Xavier, eu defendo o pagamento aos salários desses funcionários. É comida na mesa do trabalhador e ônibus para os usuários. É bom destacar, Gomes, que pela determinação da SMTT, o comunicado,
só libera para a ATP e Cidade Alagoense 50%, né, dos ônibus que estavam rodando. Ou seja, muita gente está reclamando aí de falta de ônibus na cidade. Há uma paralisação parcial, né, nessas linhas. Então, os usuários também estão sendo afetados. O Guaraci Nunes, sou rodoviário, o salário está em dias, e FGTS em dias. A Xavier é falência por mal gestão. Áudios mandados no zap da rádio. Vou dar uma olhada aqui, gente. Então, vou parar aqui de ler aqui as mensagens, não vai dar mais. Eu vou ver se tem aqui algum áudio no WhatsApp agora, aqui da rádio. Deixa eu dar uma olhada aqui para colocar no ar. Aqui. E tem uma cacetada de áudio aqui. Eu vou colocar alguns aqui. O pessoal enviou. Quem me enviou foi o André. O André me enviou aqui. Não vai dar tempo para colocar tudo. Foi enviado às 7h54, viu, gente? Está aqui gravado. Mas vamos colocar aqui alguns aqui. Deixa eu ver o primeiro áudio. Boa tarde, Caio Pimentel. Você colocou aí no seu programa que a empresa Xavier chamou seu funcionário que ia pagar diária para a gente voltar a trabalhar. Agora eu quero que você me explique. A empresa deve em 3 meses. Como é que ela ia ter condições de pagar a diária? Procure verificar direitinho. Você é um homem competente para não estar colocando essas coisas no seu programa. Passe bem, viu? Bom, primeiro que meu nome não é Caio Pimentel, é Caio Pimenta, só para esclarecer. E não é boa tarde, é bom dia. É prova que esse áudio é um áudio antigo, já formulado previamente, mas eu vou responder. É obra do sindicato, mas tudo bem. A questão de se pagar a diária, é bom que se explique isso, porque a diária, no dia, você recebe o dinheiro, né? Então, a empresa gostaria de receber esse dinheiro no dia e pagar a diária. Obviamente que, em caso de descumprimento do acordo, aí o sindicato teria todo o direito de paralisar as atividades novamente, né? Mas deveria se dar, pelo menos, uma oportunidade, porque eu vejo a única forma de receber alguma coisa, né? Se nessa hora não tiver um acordo, bom, sem dinheiro já estão, né? O que tem que se preocupar é alguma ação para poder dar algum tipo de dinheiro para essas pessoas. O pessoal está sem nada para comer, está sem dinheiro há 3 meses, ninguém sobrevive a essa falta de salário. Vamos a outros aqui. Boa tarde, aqui eu sou funcionária da Xavier. Em nenhum momento o nosso patrão chamou a gente para trabalhar, para tirar a diária. A gente se reuniu, nós funcionários de conta própria, porque nós não aguentávamos mais o descaso, a falta de respeito, a falta de consideração, de estar 3 meses sem receber pagamento. Em nenhum momento ele chamou a gente para trabalhar, para pagar diária. Em nenhum momento, quando a gente pedia a ele, para ele liberar um vale, para a gente comprar um remédio, uma alimentação, ele falava que não tinha, entendeu? Então, a gente abandonou porque a gente não aguentava mais essa situação, essa humilhação. Bom, o caso é grave. Bom, mais uma vez falo em boa tarde, né, mas é bom dia, obviamente esse áudio é um pouco antigo, mas o que acontece? Essa situação, né, deve ser colocada na justiça, inclusive. Obviamente, como eu digo, existe dinheiro da Xavier represado no Sindetipura, que daria para pagar esses vencimentos, né? Então, dinheiro existe, está represado. É o dinheiro da bilhetagem eletrônica, que não caiu na conta da Xavier. Bilhetagem eletrônica é justamente o cartãozinho que a gente passa lá, né, e vai diretamente para o caixa do Sindetipura. São uma monta de 300 a 400 mil reais que estão sendo represados. Bom, com relação à questão da diária, a informação que eu tenho é que foi feito, sim, um comunicado ao sindicato de que a empresa gostaria de fazer esse tipo de acordo, né, pagar diárias, e o sindicato impediu. Disse, inclusive, que faria piquete para impedir quem aceitasse fazer esse tipo de trabalho. Eu queria, inclusive, perguntar se a Gil Alagoense realmente existiu essa reunião com o sindicato, porque os empresários alegam isso, né? Os empresários donos da Xavier, inclusive, o corpo jurídico indica isso, que houve uma reunião, um comunicado ao sindicato, e o sindicato, inclusive, ameaçou de fazer piquete, que é ilegal. Vamos ver mais um aqui, esse último, gente, porque não dá mais tempo, o programa dá para terminar 8 horas, já são 8h06. Vamos lá. Em vez de você, porque você só tem audiência, é graças ao trabalhador, graças à população que liga das manhãs para ouvir seu programa.
Aí você tem que usar desse microfone aí, sensibilizar que se você trabalhar aí 30 dias ou fazer qualquer mexão aí na rádio e ninguém lhe pagar, você não vai gostar. Você vai ser o primeiro a cobrar. Agora você quer que a gente volte a trabalhar na Xavier sem receber, com as panelas vazias? Já que você é bom, vá, troque seu microfone aí, pô. Troque seu microfone e vá bater alavanca, entendeu? Vá ser humilhado como você andava e anda de ônibus. Eu lhe conheço, eu sei quem você é, e você sabe as humilhações que nós passa, nós rodoviários passa, porque você já andou de ônibus, você já foi usuário, não sei se você anda mais, mas você tem que saber, entendeu? Para ir qualquer um dos trabalhadores, faça uma entrevista comigo. Agora, se informar, informação errada, eu estou aqui com fome, pô. 3 meses sem receber, e aí? Você diz o quê? Fala sério, velho. Observe, analise, se informe com o trabalhador e com a população. Faça uma enquete aí e saia no terminal de coletivo perguntando. Aí você vai ser bem informado. Gil Alagoinhas é um homem de credibilidade, é um homem de dar informação e a resposta é de dever em defender nós. É Gil Alagoinhas e Milagro. Bom, aí é o seguinte, obviamente, sobre a utilização dos ônibus, eu não só utilizava, como eu utilizo. Aliás, eu não gosto de carro, não gosto de moto, tenho medo, falar a verdade, vou confiar aqui. Eu ando até de bicicleta, eu gosto, vou ter um motorzinho para andar, não gosto de pagar também Zona Azul, né? Agora, com relação a isso, de ficar a favor de empresário, de contra funcionário, é bom que os funcionários saibam o seguinte: vocês já estão sem salário, o salário está atrasado. O que a gente quer aqui é um acordo para que vocês recebam alguma coisa para justamente não passar fome como vocês estão passando. É preciso haver um acordo, não só para o pagamento dos atrasados, como também um dinheiro urgente para que vocês possam sustentar suas famílias. Né? Eu não sei como é que estão sobrevivendo, né? Com apenas uma cesta básica, e os outros procedimentos, serviços que vocês têm que justamente ter direito. É complicado, né? Então, é preciso que o sindicato haja, que tenha um acordo. Repito, há recursos para pagar o salário de vocês, represados no Sindetcura, né? Cabe aí o sindicato tomar as medidas cabíveis para que esses recursos caiam na conta dos funcionários. É dinheiro de vocês, porque dinheiro é fruto da bilhetagem eletrônica. Então, vocês trabalharam ali, colocando o cartãozinho, ó, do usuário para poder ter esse dinheiro na caixa do Sindetcura. E aí tem que ter esse dinheiro, e o sindicato precisa entrar na justiça para requerer. Bom, gente, chegamos aí a 8 horas e 10 minutos, não vai dar mais tempo de eu ver mais áudios, gostaria, inclusive, né, de, num outro momento, a gente tratar desse assunto. Eu vou ver aqui os áudios. Basicamente, os áudios têm sido muito iguais, né, na sua mensagem. Eu acredito que a gente tenha respondido aí, né, o maior número de casos possíveis, né? Mas são 8 horas e 10 minutos e a gente está já na boca aí de terminar a transmissão, né, Gomes? Mas me parece, cara, que tem algum ruído na comunicação, porque o Primeira Mão nunca defendeu a ideia, né, de que os trabalhadores não devam receber o seu salário. Todas as nossas intervenções sempre foram no sentido de que se buscasse um acordo para que se pagasse aos empregados. E pela fala de 3 rodoviários aí, nos parece que eles não têm nos acompanhado, mas têm sido informados que nós somos contrários a eles. Existe um desconhecimento total do nosso comportamento, do que nós pensamos, porque o que nós queremos ver são os empregados com o seu recurso no bolso, porque quem trabalha tem direito ao fruto do seu trabalho, principalmente num momento de dificuldade financeira, como é esse, não é? De momento de crise na saúde pública, de pandemia. Então, eu gostaria de saber
como é que essas informações estão chegando lá, porque os funcionários que se expressaram aqui, eles se expressam como se o programa fosse contrário a eles, o que não é verdade. Então, nós somos favoráveis a que eles recebam o que tem represado na Xavier e solicitamos o posicionamento da Xavier, não porque nós defendamos ou ataquemos os mesmos, mas porque nós queremos conhecer a versão também da Xavier. Nós sempre temos ouvido o Gil, que tem sido muito solícito, como eu já disse aqui, não é? Mas nós temos ouvido um lado só, e manda o bom ouvinte que você escute as duas partes, embora nem sempre você possa concordar com uma delas ou com as duas, não interessa isso. Então, o que nós queremos deixar bem claro é isso, é que nós não somos favoráveis de forma nenhuma à falta do pagamento dos empregados que já trabalharam e fazem jus aos seus vencimentos, Caio. Exatamente. Me permita, Caio, antes do encerramento, obviamente, falar sobre isso. Primeira coisa, lógico que quando eu falei da ausência... Temos 3 minutinhos, viu? Pois é, quando eu falei eu vou ser mais breve que isso. Quando eu falei da ausência do referido sindicalista aí, eu disse, lógico, que nós torcemos para que nada tenha acontecido. Ele, de certo, tem muitas ocupações. Eu apenas falei que em tempos onde a tecnologia facilita tanto a vida das pessoas, poderia haver uma comunicação, não é? E torcendo, lógico, para não ter acontecido nada de ruim. Com relação a esses áudios, me parece, não estou aqui fazendo nenhuma afirmação, mas me parece que, conforme o Gomes muito bem colocou, alguém tem passado informações equivocadas a respeito do posicionamento do programa e dos profissionais. Aliás, falaram especificamente do Caio. Acredito, Caio, muito por conta do site News em Foco, você fica muito mais em evidência. Então, me parece que as pessoas, quem passou, sabe-se lá com que intenção, mas não parece ter sido das melhores, até porque, na maioria dos áudios, boa tarde, e em todos eles uma indignação pessoal contra você, como se fosse algo, alguém passou, olha, esse cara aqui está falando isso e isso de vocês. E aí, jogando essas pessoas, esses trabalhadores honrados e guerreiros e tão importantes para a população, não só de Alagoinhas, mas a importância que a categoria dos rodoviários tem para todos nós, mesmo aqueles que não fazem uso constante do transporte coletivo. Recebam aqui o nosso apoio, o nosso desejo de que as coisas se resolvam o mais rápido possível, a nossa solidariedade, espaço aberto e o nosso respeito e carinho por vocês. Então, cuidado, primeiro porque o programa não é à tarde. Segundo, cuidado com informações que chegam para vocês. O mais certo é entrar em contato conosco. Verdade. Vamos terminar o programa, Marcos? Senão vou interromper aí a nossa transmissão. Vamos pro baú.